mais uma vez, aqueles irmãos e amigos também que nos foram acompanhando ao decorrer do culto. E nós, na semana passada, se os irmãos estiveram cá, se não também eu vou lembrar, nós fomos perturbados com uma notícia, não foi? Que foi a morte de 28 pessoas, 20 adultos e 8 crianças, na Nigéria, por radicais que se opõem ao Evangelho, que se opõem à mensagem de Cristo Jesus e a qualquer manifestação desse amor, como tem sido realizado pela Junta de Missões Mundiais e pelos seus missionários que lá estão. E esta notícia, pois, nos faz pensar às vezes no seguinte: não é? Como nos poderíamos encorajar uma pessoa que passou por uma situação como esta? Que palavra de esperança eu poderia dar a alguém que perdeu o seu filho, a uma criança que perdeu os seus pais, a um professor que já não tem a turma completa? Que palavra de esperança nós poderíamos dar numa situação como esta, né? Às vezes a nossa esperança de Ocidente, não é? De um estado de bem-estar no qual vivemos, vai apelar muito, se calhar, à saúde, não é? Olha, a tua saúde está bem. Se calhar vai apelar para coisas mais terrenas, não é? A bolsa está a melhorar. Se calhar este ano é um ano de investimento e por aí fora. Mas quando nós nos encontramos com situações tão difíceis como esta, de facto, questões terrenas não vão encher o coração de uma pessoa com uma tristeza como esta. Por causa disso, hoje eu gostaria que nós pudéssemos refletir numa passagem a qual foi escrita exatamente, a carta inteira, aliás, mas também esta passagem, para encorajar aos cristãos em tempos difíceis, quando a vida torna-se extremamente complicada, quando o último que fica é a esperança. Então, eu gostaria que nós pudéssemos abrir a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Quem não está acostumado a encontrar estes livros mais pequenos e de alguma forma mais inusuais nas escrituras, pois se tem Apocalipse, vá ao Apocalipse e comece a ir para trás. E vai chegar mais rápido à primeira carta de Pedro. Tem duas cartas, né? Primeira e segunda de Pedro. Nós vamos ir à primeira. Capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Acho que a maioria já encontrou, então vamos ler. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, ou fez nascer de novo, para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ou vos alegrais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois,
sem tê-lo visto, vós o amais, e, sem vê-lo agora, querendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos parar por aí. Então nós temos esta porção da palavra, da primeira carta de Pedro, uma carta que foi escrita num tempo difícil da igreja. Os irmãos podem ler assim no primeiro versículo, não é? Aos leitos peregrinos da dispersão, não é? Ou seja, ele utiliza uma linguagem do Antigo Testamento, quando o povo judeu tinha sido disperso ao longo do Império Babilônico e posteriormente do Persa. E o apóstolo Pedro vai utilizar esta mesma linguagem para falar dos cristãos que estavam ao redor em todo o Império Romano. A perseguição durante o Império Romano às vezes vinha desde Roma e englobava todo o cristianismo, às vezes era em algumas cidades. Não é fácil saber exatamente em que momento se encontra, mas a igreja, pelo menos, não estava a passar um bom tempo. Provavelmente final do século I. Não é? Depois aí da perseguição aos judeus, depois mais à frente veio uma perseguição aos cristãos. Então os cristãos provavelmente se encontravam fazendo algumas perguntas a Deus, não é? Como é possível que um Deus de amor permita o sofrimento do seu povo, não é? Se Deus é soberano, como Ele pode permitir que semelhante perseguição, barbaridade, não é? Aconteça na vida de um crente? E provavelmente o povo começou a perder a sua esperança. Por causa disso, um dos temas da primeira carta de Pedro, entre muitos outros, é a esperança. Ou seja, um cristão que quer aprender a suportar as diferentes circunstâncias da vida, seja elas por motivos da sua crença, como foi nossos irmãos em Nigéria, ou seja, por outro motivo qualquer, uma pessoa que não tem esperança é uma pessoa que facilmente vai abandonar a fé. No mínimo problema, vai tentar, ou vai ser tentada a deixar a igreja, deixar a Cristo, deixar a sua palavra. Então, eu gostaria que nós pudéssemos exprimir um pouco aqui este conceito de esperança que o apóstolo Pedro nos deixa, né, e ao final do dia o Espírito Santo nos deixou a nós, para que meditemos. Nós vamos tentar dividir a passagem em 3 porções, versículo 3 ao 5, é a primeira porção. Depois nós temos uma segunda bloco, versículo 6 ao versículo 7, e o apóstolo Pedro faz uma espécie de conclusão no versículo 8 e no versículo 9. Então, o apóstolo Pedro, entre os versículos 3 ao versículo 5, que é a primeira porção, é uma parte assim que dá vontade de ler, não é? É uma parte que o apóstolo Pedro nos leva, nos levanta, nos coloca de uma forma sublime, né? Fala de Deus, do Pai de nosso Senhor, que tinha um plano de salvação e o concretizou na ressurreição de Cristo Jesus, segunda parte do versículo 3. Às vezes nós, quando falamos de salvação, às vezes, se calhar, criamos um desequilíbrio teológico, não é? Porque falamos, às vezes, desproporcionalmente da cruz. Não estou a dizer que não falem dela. Mas é interessante que, às vezes, vamos ver as pregações da igreja em Atos, as primeiras pregações, fala-se, às vezes, muito mais do Cristo que ressuscitou que do Cristo que morreu na cruz. Outras vezes, é óbvio, se fala disso, não é? Mas a ressurreição, irmãos, ela é o selo da nossa mensagem. Ou seja, nós acreditamos que Cristo morreu por nossos pecados, porque mais à frente Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Senão, não havia mensagem da cruz. Então, esse sucesso, segundo o apóstolo Pedro, é através dele que Deus nos gerou de novo. A minha outra versão aqui diz, nos regenerou. Uma linguagem retirada, provavelmente, da exposição de Cristo a Nicodemos, quando ele disse:
se queres ver o reino de Deus, tens que nascer de novo, né? Provavelmente ali teve a sua origem. E o apóstolo Pedro vai dizer que a ressurreição, este nascer de novo, cria em nós o que aquele sinala como uma viva esperança. Uma viva esperança. Não só esperança, interessante. Porque ele coloca o adjetivo viva. Porque nós cristãos podemos às vezes ter a esperança, né, num futuro melhor, numa vida pós-morte, mas essa esperança não é viva, ou seja, não nos transforma. É a diferença. Então, um cristão pode ter a esperança no papel, pode dizer que acredita numa vida pós-morte, numa chegada do reino, que já vamos falar um pouco mais à frente, disto que é esperança, a herança, mas não é transformado por essa esperança. Ou seja, é indiferente se acredita nela ou não. E isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Cristo ressuscitou dos mortos, através disso Deus nos deu vida, nos fez nascer de novo, para que a nossa esperança seja viva, não seja somente um dogma ou um artigo mais na nossa confissão de fé. Que seja algo que nos transforme. Isso que o apóstolo Pedro está a ensinar. Versículos agora 4 e 5. Ele fala um pouco mais desta esperança. Agora ele utiliza o termo herança. Para alguns comentaristas é um sinônimo, não é? Esperança, porque nós estamos à espera, a herança. Esta palavra herança, irmãos, ela está carregada de terminologia do Antigo Testamento. Nós acreditamos que houve uma herança inicial dada a Abraão, o qual ele, e especialmente a sua descendência, apesar de que ele também passou por aí, herdariam a terra prometida, não é? Uma terra que flui leite e mel. E durante vários séculos, pois Deus vai prometendo isto até que finalmente, na altura de Josué, isso se concretiza. Agora, quando nós continuamos a avançar na palavra de Deus, parece que aquilo não foi cumprido na plenitude. Ou seja, aquilo era somente uma projeção de algo maior. Tal e qual a Páscoa, tal e qual os sacrifícios no tabernáculo, tal e qual as figuras sacerdotais. Era uma projeção que se criou no Antigo Testamento, a qual vem ganhar mais sentido no Novo, ou seu sentido pleno, no Novo Testamento. Nesse sentido, os apóstolos e Cristo Jesus falam de uma herança, utilizam o mesmo termo. Isto não quer dizer, e eu sei que aqui estou a entrar no campo da interpretação evangélica, que é muito variada, que eu não acredito nisto, tá bem? Que nós vamos um dia viver como cristãos na terra, literalmente, de Jerusalém e de Israel. Alguns acreditam nisto com algumas passagens do Antigo Testamento. Quando vamos a ver e a revisar isto no Novo Testamento, vamos encontrar, por exemplo, no Sermão do Monte, por exemplo, em outras passagens dos apóstolos, onde se fala do reino de Deus que haverá de vir. Da Nova Jerusalém de Apocalipse 21, onde ninguém mais sofrerá. O que aqui o apóstolo Pedro diz, a vossa herança que está reservada nos céus. Né? Essa esperança. E ele dá aqui 3 adjetivos. Incorruptível, incontaminável e imarcessível. É o que a tradução de Revista e Corrigida faz. Por exemplo, a século XXI traduz que não perece, não se contamina e nem se altera. Né? São sinônimos. Ou seja, a nossa herança, onde nós colocamos a nossa esperança cristã, ela não está sujeita a mudanças com o tempo. Porque algo corruptível, qualquer coisa, esta bateria, com o tempo ela começa a ficar corrompida, né? Começa a ganhar óxido, né? Ferrugem, obrigado. Começa a ganhar ferrugem, o som começa a ficar um pouco estranho, as partes de plástico aí dos tambores começam a ficar e tem que estar constantemente a ser renovada. Agora, a nossa herança, ela não precisa de manutenção.
passam os tempos, passam os séculos, passam os milênios, ela se encontra da mesma forma. O mundo poderá estar, em ocasiões, um caos, ou quase sempre um caos, e ela se encontra da mesma forma. É por isso que o apóstolo Pedro, né, define mais pela negativa o que é o reino do que pela positiva. Então, ela se encontra igual. E depois ele diz, ela está guardada nos céus. E aqui Pedro interage com o leitor. Para vós. Ele não diz para a igreja, poderia ter dito. Para os cristãos, poderia ter dito isso. Ele diz para vós, para nós, Igreja de Cristo, para os irmãos que estavam a sofrer na altura do Império Romano. Que no poder de Deus ou na virtude de Deus estáis guardados mediante a fé para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Para algumas pessoas também aqui a salvação é sinônimo de esperança, é sinônimo de herança, ou seja, acreditamos na volta de Cristo que se haverá de revelar em breve. Essa é a nossa convicção. Agora, vamos continuar a avançar. Quando chegamos ao versículo 6 e chegamos ao versículo 7, há uma mudança drástica na passagem. Porque versículo 3 ao 5, nós assim ficamos a desejar aquilo, não é? A herança, a esperança guardada para nós nos céus, que mediante o poder de Deus estamos guardados e nos ligamos a isso pela fé, esperando a volta de Cristo. Agora, versículo 6 e versículo 7 tornam-se difíceis de ler, porque começa a dizer, em que vós grandemente vos alegrais, provavelmente aqui está a referir-se à herança, a essa expectativa cristã da volta de Cristo. Ainda que seja necessário por um pouco de tempo que sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece pelo fogo, sendo provado, se ache em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando eu estava a estudar esta porção, uma palavra que sim me fez chegar meu coração de uma forma mais profunda foi a palavra necessário. Não é? Porque a aprovação vai acontecer, viemos no mundo caído, Cristo diz, olha, vão ter provações, mas a palavra necessária, digo-vos que me fez confusão. Ou seja, o apóstolo Pedro, em outras palavras, está a dizer, o sofrimento para a igreja da altura é necessário. Não sou eu, é o apóstolo Pedro, e em última instância o Espírito Santo a falar. Outra versão diz a mesma que seja necessariamente afligidos. É como se precisamos, ou os irmãos da altura precisassem de por um pouco de tempo ser provados, ou ser afligidos, e por causa disso ser contristados. E o apóstolo Pedro vai nos dar uma pequena ilustração de por que ele está a dizer isto, que custa ler, custa aceitar. Ele, versículo 7, diz, para que a prova ou comprovação da fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra. Então, ele traz aqui um material, não é? Que é perecível, mas que se pode ilustrar um pouco porque é necessário, segundo ele, o sofrimento. E quando uma pessoa deseja fundir ouro, mais ou menos ali nos 1100, 1050, 1100 de graus de temperatura, se leva o ouro para ser fundido. E quando ele é fundido, há uma parte chamada escória, que são as impurezas que estavam dentro do ouro e começam a subir. Começam a subir para cima.
Também faço isso com outros materiais, não só com o ouro. Começa a subir. E depois a pessoa que está a fundir tem uma pá e retira a imundícia até que fica aquela capinha quase como um espelho lá em cima. É assim como é fundido o ouro puro, né? Depois, o que é vendido normalmente tem algumas misturas necessárias. Então, esse fogo que ele ha colocado ao ouro, ele é necessário para purificá-lo, para torná-lo puro, não é? Então, nesse sentido, irmãos, nós entendemos a ilustração do apóstolo Pedro de que as provações na caminhada cristã são necessárias porque nos purificam, ou seja, nos apertam de tal forma que a escória aparece. Quando estamos cansados, sem dormir, quando uma pessoa está doente, quando estamos com problemas familiares, coloque a situação que o irmão queira. Normalmente o nosso velho homem aparece de repente, não é? A tentação de nos comportarmos diferente de como é devido aparece de repente. Então, a aprovação, irmãos, nos exprime, nos faz nos conhecer. Opa, eu preciso de colocar a minha vida em sintonia com Deus, porque esta aprovação me está a levar a tentações que eu não sabia sequer que tinha. É nesse sentido que a aprovação é necessária. É por causa disso que no final ele diz, para que depois da aprovação se achem louvor e glória e honra e seja consumado na revelação de Cristo Jesus. Então as provações, não estou a dizer que vamos praticar o masoquismo, mas teologicamente elas trazem um benefício para nós. Nos apretam de tal forma que nós nos tornamos mais puros, porque a escória aparece, o pecado aparece, entendemos que precisamos mais de Deus e nos leva a isso, a orar mais, provavelmente, a pedir perdão, a nos reconciliarmos com alguma pessoa ou com o próprio Deus. E Pedro chega à parte final desta primeira porção, que é toda uma exposição à carta, não é? Que está nos versículos 8 e 9. Porque agora Pedro vai levar a esperança, a herança, a salvação a uma pessoa em concreto. Porque Cristo aqui, tirando na ressurreição, parece que ficou fora da fórmula. Mas todo o contrário, versículos 8 e 9, nos diz ao qual, ou seja, falando de Cristo Jesus, ao qual esse Cristo, não havendo visto, a mais, no qual agora não o vendo, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável, ou seja, indescritível e glorioso, alcançando o fim da fé, a salvação das almas. Quando eu estava a ver aqui as palavras repetidas na passagem, se vocês repararem, versículo 6, aparece alegrais ou exultais, depende da versão, mas é a mesma palavra no original. E versículo 8, alegrais também. Mas no versículo 6 diz contristados. Então, aqui uma espécie de paradoxo, uma aparente contradição. Então, o cristão é alegre ou ele está contristado, quando está a sofrer? Qual é que deve ser a nossa emoção? De facto, irmãos, Pedro apresenta as duas. Ou seja, nós quando sofremos, nós que temos que estar com um sorriso, a aparentar que está tudo bem, até parecer um pouco estranho, né? A sorrir no meio de um tempo de luto ou de doença. Então, é totalmente conveniente o tempo de tristeza. É necessário. Mas lá no fundo, lá no nosso coração, no tempo de oração, a essência do nosso ser, por causa de Cristo, ela está como? Alegre. Ele diz isso.
grandemente vos alegrais, mas crendo vos alegrais com gozo inefável. Então, a caminhar cristã, especialmente nas alturas difíceis da vida, este é paradoxo. Estamos às vezes tristes, entristecidos, contristados, como nossos irmãos, por exemplo, na Nigéria, mas no nosso coração, afinal, também há alegria, porque há esperança em Cristo Jesus. Não estamos a ver, mas queremos nele. E cremos que ele chegará. E aqui ele conclui, Pedro dizendo, alcançando o fim da fé vossa, a salvação das almas. Né? Aqui tu indica que ele está a falar da salvação que ainda está por vir, não na salvação concreta que nós já temos, né? Que chegará com a volta de Cristo. Então, com base nisto, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos aplicar isto à nossa vida. Então, hoje ainda estamos no mês de janeiro, não é? Hoje estamos no mês 26, não é? 26 de janeiro. Então, acho que pregações relativas ou aplicações relativas a resoluções ainda são bem-vindas, não é? Ainda é um mês inicial. Então, a minha pergunta seria para todos nós: onde está a minha esperança para 2025? A essência da minha esperança está onde? Onde que eu mais estou a desejar que algo aconteça? É no Benfica? É que um partido político ganhe as eleições, aqui ou no Brasil? Não estou a dizer que não podemos esperar que isso aconteça, né? Também quero que ganhe o Benfica. Agora, a essência da minha esperança não pode estar em coisas destas. A essência da minha esperança estará na economia de Portugal. Claramente todos desejamos que melhore, mas a essência da nossa esperança não pode estar nisso. Estará na minha saúde, e se este ano é um ano de doença. Estará na minha família, e se este ano é um ano de luto familiar. Então, irmãos, resoluções são bem-vindas. Acho que uma coisa não se discute. Faz bem, não é? Gostaria de fazer isto, gostaria que isto acontecesse, eu vou orar por isto. Mas a nossa esperança, ela que não muda, ela deve ser viva, irmãos. Ela nos deve transformar. E não simplesmente ser um dogma, algo que nós acreditamos porque é ensinado na igreja. É algo que eu acredito e que me transforma. E que a essência da minha alegria está nisso. Uma segunda aplicação que nós podemos tirar desta passagem é relativa às provações, à tribulação, não é? Provavelmente algum irmão aqui, com certeza haverá, que está a passar lá mesmo mal. Ou que 2024 foi péssimo. E 2025 a coisa não está a melhorar em qualquer área. E eu não estou a dizer que não busque sair dessa situação, porque também outras passagens da Bíblia nos incentivam para buscarmos sempre o sossego, a paz e a estabilidade. Mas, por um momento, eu quero que pense como esse sofrimento ou essa provação pode fazê-lo num cristão mais puro. Como está a ver essa situação num sentido mais espiritual, se quer chamá-lo, mais relativo à sua fé. Se calhar Deus quer trabalhar consigo alguma área. Então é necessário esse tempo difícil. Contudo, também como nós aprendemos, quero que todos nós também, apesar da situação que estejamos a viver, seja boa, mais ou menos, ou extremamente positiva, que também o fundamento da nossa alegria seja concretizado na pessoa de Cristo Jesus. Não conseguimos vê-lo, não conseguimos enxergar a Cristo Jesus, mas acreditamos que Ele vive, que Ele ressuscitou, que Ele está em algum sítio, no seu corpo, não é? E que Ele voltará. Amém? E é ali que nós, apesar de que às vezes possamos estar tristes, é ali que nós devemos alegrar. Né?
no fundo do nosso coração. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós conseguimos ver a Tua sabedoria, que com um livro, pois em tempo é antigo, mas adapta-se perfeitamente a qualquer situação que estejamos a viver hoje. E obrigado, Senhor, porque Tu nos preparaste para que nada nos apanhe por surpresa nesta vida. Não há desculpas para nos afastarmos de Ti. Deus, quero lembrar aos irmãos em Nigéria, às famílias afetadas, porque isso nos contrista, nos deixa profundamente destruídos, pensativos, e nós devemos fazer a nossa parte e chamar-te a Ti por misericórdia, por proteção. Deus, sabemos também que aqui em Portugal o sofrimento chegará. De outras formas, se calhar não tão drásticas, mas tocará a nossa porta, ou já está a tocar, ou já está em casa. Faz-nos que nos asseguremos nestes versículos, que a nossa alma fique sostenida, Senhor, por estas promessas, que Cristo voltará, que é um reino à espera de nós, perfeito, que não perecerá pelo tempo e que um dia chegará a este mundo para que nós, a Tua igreja, possamos também viver de uma vez e para sempre aí. Te agradecemos pela pessoa de Cristo Jesus, pela sua morte, pela ressurreição e porque, apesar que não conseguimos vê-lo, o amamos e cremos nele. Pedimos-te, Senhor, que estejas com cada membro e visitante desta igreja, para que, independentemente da situação que esteja a passar, que não te questione, que não se afaste de Ti, que tudo o contrário, que seja uma provação temporária que redunde em alegria, em honra e em santificação. Te agradecemos, Senhor, por isto, em nome de Cristo Jesus. Amém.